Betelgeuse, situada na constelação de Órion, destaca-se como uma das estrelas mais facilmente identificáveis no céu. Sua tonalidade vermelho vibrante e posição notável a tornaram um objeto de fascínio para os observadores de estrelas e astrônomos igualmente. No entanto, o que verdadeiramente cativa a imaginação a respeito de Betelgeuse é seu comportamento enigmático. Astrônomos a classificam como uma estrela variável devido à sua natureza pulsante, o que a faz alternadamente expandir e contrair em dimensão ao longo do tempo. Essa pulsação resulta em flutuações na luminosidade da estrela, fazendo com que, às vezes, brilhe como uma das estrelas mais brilhantes no céu, enquanto em outros momentos, sua luminosidade diminui significativamente. Atualmente, Betelgeuse é uma entidade verdadeiramente colossal, ostentando um diâmetro que excede 1000 vezes o do nosso Sol. Se fosse posicionada no centro do nosso sistema solar, ela envolveria os planetas internos, incluindo a Terra, e se estenderia até Júpiter. Suas proporções e massa gigantescas a classificam como uma estrela supergigante vermelha, que está se aproximando do fim de sua vida útil. Embora esta estrela gigantesca esteja, de fato, nos estágios finais de sua existência, não é o processo de sua morte que tem despertado nossa curiosidade. Afinal, estrelas chegam ao fim de sua vida rotineiramente. O que tem realmente fascinado os astrônomos é o enfraquecimento da luminosidade de Betelgeuse. Nos últimos meses de 2019 e nos primeiros meses de 2020, a estrela passou por um evento de enfraquecimento sem precedentes, resultando em uma redução substancial de seu brilho. Esse incidente gerou especulações e curiosidade generalizada entre os cientistas ao redor do mundo. Inúmeras teorias surgiram na tentativa de elucidar o enfraquecimento de Betelgeuse. Entre essas, uma teoria ganhou destaque e foi subsequentemente confirmada pelo telescópio espacial Hubble. Com base nos dados do Hubble, os cientistas estabeleceram que a estrela havia expelido uma nuvem massiva de poeira, obscurecendo parcialmente sua luminosidade a partir de nossa perspectiva. No entanto, o enfraquecimento mais recente da estrela ocorreu em fevereiro de 2020 e não repetiu seu ciclo desde então. Nossa compreensão atual revela que, após a substancial expulsão de seus materiais internos no evento conhecido como o Grande Enfraquecimento, a superfície de Betelgeuse está atualmente oscilando como gelatina em um prato, tendo renunciado ao seu ritmo natural de pulsação de 400 dias que havia persistido por pelo menos 2 séculos. De fato, o comportamento de Betelgeuse continua notavelmente peculiar. Olhando para o futuro, está destinada a encerrar eventualmente sua existência em uma espetacular explosão de supernova. No entanto, o momento exato dessa ocorrência permanece envolto em incerteza, conhecido definitivamente apenas por uma equipe de cientistas dedicados. De acordo com suas avaliações, essa explosão pode já estar em curso enquanto você observa isso, ou poderá estar iminente em um futuro próximo. Bem-vindo ao universo fascinante, chegou o momento de explorar. Quando os astrônomos se aventuram a especular sobre a próxima estrela próxima na Via Láctea a passar por uma supernova, suas inclinações podem se voltar para Betelgeuse. Essa esplêndida supergigante vermelha, que adorna o ombro de Órion, está à beira de seu ciclo de vida e fica a menos de 1000 anos-luz da Terra. No entanto, a pergunta surge: quão próxima ela está do limiar de erupção de supernova? Seremos privilegiados por testemunhá-la? Tipicamente, os astrônomos sugerem que a explosão poderia ocorrer nos próximos 100.000 anos, um período que se alinha com escalas cósmicas, em oposição às humanas. Isso, de certa forma, gera um toque de decepção. No entanto, é plausível que nossos cálculos tenham errado e o espetáculo possa se desenrolar diante de nossos olhos desarmados a qualquer momento. Um estudo recente conduzido por Hideyuki Sayo e colaboradores da Universidade de Toku, no Japão, argumenta que Betelgeuse pode estar mais avançada em sua trajetória evolutiva e mais próxima do limite de explosão do que se supunha anteriormente. Mas como isso pode ser afirmado? A chave está nas pulsações da estrela. Betelgeuse exibe um estado de instabilidade, pulsando ritmicamente, com sobretons harmônicos. Rastreando as flutuações de luminosidade ao longo do último século, os astrônomos observaram variações ocorrendo em intervalos de 2.200 dias, 420 dias, 230 dias e 185 dias. Normalmente, os astrônomos consideram um ciclo de 420 dias como a principal pulsação de entrada e saída, com os ciclos mais curtos como sobretons.
O período de 2.200 dias, ou 6 anos, geralmente não é considerado parte dessas oscilações e é chamado de período secundário longo, uma característica de origem desconhecida comum a 1/3 das estrelas supergigantes. Se o período de 420 dias é o principal, então Betelgeuse teria a extensão de 800 a 900 vezes o tamanho do Sol alinhado em uma fileira. Colocado no Sistema Solar, ele quase atingiria a órbita de Júpiter. No entanto, Saio e seus colegas acreditam que isso pode ser uma subestimação. Se o ciclo de 2.200 dias for o principal e todos os outros forem sobretons, a estrela seria ainda mais supergigante, abrangendo 1.200 vezes o tamanho do Sol, ainda mais amplo do que a órbita de Júpiter. Em consonância com seu tamanho maior, a estrela estaria ainda mais avançada em seu ciclo de vida. Estrelas como Betelgeuse vivem rápido e grande. Assim como o Sol, elas primeiro se iluminam ao fundir hidrogênio em hélio em seus núcleos, mais rapidamente passam para o hélio, fundindo-o em carbono. O carbono então queima para formar outros elementos mais pesados. Em torno do núcleo, elementos mais leves queimam em camadas, fazendo com que a estrela se expanda para fora como um balão de plasma quente. Saio e seus colegas usam simulações de computador para observar estrelas evoluindo desde o nascimento até a velhice e calculam as pulsações que deveriam ser observadas em cada estágio. Eles descobrem que todas as 4 pulsações, desde o ciclo de 2.200 dias até o ciclo de 185 dias, podem ser explicadas por uma estrela ou respirando ou nos estágios finais da queima de carbono. Depois que o carbono é esgotado no núcleo, espera-se um colapso do núcleo que levará a uma explosão de supernova em algumas dezenas de anos, escrevem os pesquisadores. Mas quando o carbono se esgotará? É difícil dizer porque os períodos de pulsação não mudam muito nesse estágio tardio. Não é possível estimar exatamente quanto carbono resta no núcleo atualmente, diz Saio. Apenas supomos que o tempo para o esgotamento do carbono provavelmente seja inferior a algumas centenas de anos. Portanto, para colocar algumas manchetes em perspectiva, o grupo de Saio não está dizendo que Betelgeuse explodirá amanhã ou mesmo na próxima década. A alegação dos pesquisadores é que Betelgeuse explodiria dentro de 1000 anos, em vez de 10.000 ou 100.000. A pulsação de 2.200 dias, se radial, também cria outros problemas. Medições espectroscópicas mostram que a superfície da estrela se expande e contrai a cerca de 1,5 km por segundo. Se a estrela estiver respirando a essa taxa ao longo do período de 2.200 dias, seu diâmetro total mudaria 180 vezes o tamanho do Sol a cada ciclo. Mesmo para os astrônomos, isso é bastante. Além disso, a pulsação de 2.200 dias também afetaria a pulsação dos sobretons. Por exemplo, o ciclo de 400 dias nem sempre seria de 400 dias. Quando a estrela se expande para seu tamanho total, esse sobretom se alongaria, ou da mesma forma, quando a estrela encolhece, ele encurtaria. Essas mudanças seriam esperadas para se repetirem sistematicamente a cada ciclo de 2.200 dias, diz MacLeod. E eu não acho que vemos evidências disso na curva de luz de longo prazo de Betelgeuse, que varia mais aleatoriamente em torno do ciclo típico de 400 dias. Agora, para quem não está ciente, quando uma estrela fica sem hidrogênio, o hélio começa a queimar em carbono, o que causa inchaço em uma estrela. À medida que todo o combustível é queimado e os elementos restantes não formam mais combustível, contra seu próprio peso, o núcleo entra em colapso para formar uma estrela de nêutrons sólida, contra a qual o fluxo de gás circundante rebate para formar uma supernova. Betelgeuse é uma supergigante vermelha com uma idade de pelo menos 8 milhões de anos. Acredita-se que esteja nos estágios finais de seu ciclo de vida, tendo queimado o hidrogênio em seu núcleo. Então, seremos capazes de assistir à explosão de Betelgeuse? Se pudéssemos viver por mais alguns milhares de anos, então sim. Que espetáculo seria testemunhar, não é mesmo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever aqui no Universo Fascinante, porque juntos vamos explorar.